tema de hoje, para quem desejar interagir conosco, é maternidade, uma questão de escolha. Queria ler aqui um texto, irmã Adina, antes de fazer a primeira pergunta para a senhora, que essa semana nós assistimos à audiência pública no STF, que tratou da descriminalização do aborto. Muitas pessoas falaram, inclusive pastores de diversas denominações, líderes de movimentos políticos, representantes de conselhos federais, enfim. Mas um ponto que queremos destacar aqui é que, de tudo que foi falado, aqueles que eram a favor do aborto usaram como um dos argumentos o desejo que uma mulher pode ter de não querer ser mãe. Outros trataram a maternidade como um impeditivo para que o crescimento pessoal ou como até mesmo um motivo de angústia, depressão e desordens mentais. Curioso disso tudo é observarmos que o papel feminino, que antigamente era tão desejado e elogiado pela sociedade, o papel de ser mãe, hoje é criticado e até rejeitado como algo que impede a felicidade e o sucesso da mulher. E aí, diante disso, eu lhe pergunto, como mãe, como a senhora vê essa tendência cada vez mais frequente em nossa sociedade? Vivemos, todos nós sabemos, em tempos difíceis, né? Tempos contrários a qualquer lógica, né? Não há consistência, não há coesão nas ideias das pessoas, defendem uma coisa e, por outro lado, está defendendo outra que não tem como unir, né, uma ideia com a outra. E não há concordância, né, com as palavras que se falam e as ações. E o mundo caminha nessa loucura tal que nem sabe onde tropeça, como disse em Provérbios, né? O sábio, em capítulo 4, versículo 19, diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Essa é a realidade do mundo. O mundo está tão escuro que eles tropeçam e não sabem nem no que estão tropeçando. E claro que a gente sabe que tudo isso começou lá no Éden, com aquela semente do maligno, né? Tão pequena, aparentemente pequena, a semente da soberba, lançada a Eva. E a mulher olhou para dentro de si mesma, né? E influenciada pela serpente, ela cobiçou a possibilidade de ser mais e fazer mais do que aquilo que havia sido designado para ela pelo próprio Deus. Ela surgiu ali uma possibilidade que não havia para ela, né? E o resultado disso foi o caos, né? O egoísmo sempre leva ao caos, isso desde o Éden, né? Hoje não é diferente. Mas o homem não percebe essas manobras que a serpente faz neste século, neste momento presente. Ele não percebe que os problemas que nós temos, os problemas sociais, econômicos de um país, de uma nação, de um povo, acontecem porque homens e mulheres abandonaram seus papéis originais, como foi no Éden, né? Esse foi o pecado de Eva. Ela assumiu um lugar que não era dela, era um lugar de Adão. E ela tomou a iniciativa na frente do homem, que era o principal, o responsável. O homem, por sua vez, se cala e até fica passivo, né? Recebe aquela ordem, vamos dizer assim, da serpente através de Eva e peca, né? Aceita aquela sugestão que não deveria ter aceitado, como o homem que era o cabeça, o líder da criação. E tudo isso, as pessoas não percebem que essas guerras, né, que as crises que nós passamos econômicas, são o mal pessoal, o mal das escolhas pessoais que se faz no privado, na vida privada, em grande escala. Então a gente tem essa mania, né, de dizer, não, na minha vida pessoal você não entra. Mas quando chega num ponto de uma vida pública, em grande escala, nós queremos um outro modelo de vida. Quando que o modelo de vida privado é aquele que é público e que está em grande escala. É um reflexo, né? O que é público é aquilo que acontece reservadamente na vida das pessoas, que mais tarde vai se mostrar de uma forma muito maior. E eu lembro de um filme que assisti há um tempo, é um filme bem antigo, de 1940, chamado O Pássaro Azul. Quando uma família bem tradicional, ela é surpreendida com a notícia de que o pai iria para uma guerra. E a filha, pequenininha, né, que há poucos minutos mostrara-se insatisfeita com a vida que levava, ela estava reclamando das roupas, da vida, da casa. E ela, antes dessa notícia, quando chega a notícia, ela se abraça com o pai e pergunta: ô papai, o que faz a guerra afinal? Há um tempo atrás ela estava reclamando de tudo, né? Aí o pai responde: a mesma coisa que causa problemas em todo lugar. A cobiça, o egoísmo, a insatisfação. Aqueles que não se contentam com o que têm.
Aí ela responde: mas o senhor não é assim, papai. Aí o pai aproveita e transmite, né, o ensinamento para ela. Eu já lhe disse o que está errado. Você não pode ser infeliz dentro de si mesma sem tornar os outros também infelizes. Lembre-se disso. E o filme inteiro baseava-se nessa verdade, né, que o mundo não pode ser melhor se nós não formos melhores, se não houver altruísmo, verdade, beleza, perdão dentro de nós mesmos. Se não exercitarmos estas virtudes no dia a dia, na vida privada. Ele quis mostrar para a filha, né? Olha, você há um tempo atrás estava reclamando de tudo, estava insatisfeita com sua vida. E agora você está perguntando para mim por que as pessoas guerreiam, não é? E aí ele explica, olha, se você está insatisfeita, isso vai se revelar de alguma outra forma quando você crescer, né? Você vai mostrar isso de alguma forma. E as guerras nada mais são do que essa insatisfação, esse egoísmo pessoal que o homem tem e que agora está de uma forma muito ampliada. Então, o pecado de Adão é o pecado das nações, né? O egoísmo. E a causa de nossos problemas reside primeiramente na esfera pessoal e privada. Reside no abandono dos papéis dentro do lar, na sua vida privada, né? E da forma como abolimos a primazia da família em favor do mundo lá fora, da vida pública. Não é de estranhar que quanto mais nós estudamos e aumentamos os índices de alunos alfabetizados, mais crescem os homicídios, os desrespeitos, as brigas, as infrações, as violências. É curioso, não é? Quanto mais aumentam as estatísticas, aparentemente, né, de um conhecimento intelectual, mais também crescem esses problemas, né? Quanto mais leis, mais transgressões. É isso que a gente tem visto. Então, a demanda por profissionais da educação aumentou porque mais e mais são as famílias que terceirizam os cuidados de seus filhos e, por isso mesmo, necessitam da intervenção dos peritos da educação para dar um jeito naquilo que eles abandonaram dentro das suas próprias casas, que são os seus filhos. Tenho filhos, os irmãos sabem que eu tenho 3 filhos pequenos, né? E eles hoje estão estudando comigo, mas passaram um tempo, né, na escola. E o que eu percebi é que na minha época, nesse estágio, né, do ensino infantil e ensino fundamental, nós aprendíamos a ler e a escrever. A gente ia para a escola para aprender isso, ou matemática, somar, né? Tínhamos muitos cadernos de caligrafia. Eu fazia, hoje mesmo eu falava para minhas filhas, olha, quando eu era pequena eu fazia muita caligrafia. E a gente precisava aprender a palavra, a ortografia correta, né? Não escrever errado. E mesmo que a gente não soubéssemos as regras, porque a gente tinha que fazer aquilo. A gente simplesmente fazia porque tinha que fazer daquela forma. A professora corrigia, olha, está errado por isso, e a gente ia aprendendo as regras à medida que a gente fosse treinando, né, aquilo. Mas hoje existe uma mudança, né, muito grande na educação, é que as crianças que vão para a escola agora têm um outro foco, né, a educação. O que a gente mais vê é não jogue lixo na rua, né? Faça coleta seletiva, isso é demais, né? Coleta seletiva é um negócio que é uma cantiga que toca o tempo todo, né, na mente dos pais e das crianças. Olha, faça coleta seletiva, trate bem o idoso, o deficiente físico, né? Cuidado com as leis de trânsito e fazem campanhas e tudo, né? Na minha época não existia isso. Assuntos que eram questões da família, porque quem ensinava isso era o pai e a mãe dentro de casa, né? Hoje são assuntos dos burocratas aí do Estado, os professores que são treinados, né? Os profissionais da educação. E o que muitos não percebem é que a deseducação de uma classe de pessoas é, em proporções ampliadas, a falta de educação de uma família que rejeitou o seu papel educador no lar. Como não existem pais mais que eduquem, a escola tem que educar. Então, a gente vive exatamente esse abandono do lar, agora se refletindo na vida pública, né, nas escolas. Todos os grandes males do mundo e da sociedade que vivemos aconteceram primeiro numa briga entre 2 pessoas da mesma família, ou da mesma empresa. Ou foi uma disputa entre marido e mulher, entre filho e pai, entre empregados e patrões. Tudo vem daquela situação ali particular, né, privada. Como todos precisam de causas para lutar, muitos da nossa geração, por não possuírem aquela formação que somente uma família pode dar, acabam descambando para um ativismo vazio, como a gente vê hoje, inconsistente, né? São muitas as pessoas que são ativistas de causas, né? Porque realmente não tem mais sentido a vida, né? Não tem uma família, não tem um lar, alguém para dar apoio, e eles precisam encontrar o significado, a razão da sua vida fora. E não são poucos os jovens, né, que advogam causas humanitárias, ecológicas, que rasgam às vezes as suas vestes, né, por direitos humanos e liberdade, que empenham-se em discutir grandes assuntos de paz, mas na privacidade eles rasgam os direitos dos pais, desobedecem os pais,
não respeitam os colegas de quarto, burlam as regras de onde estão, se estas estão ferindo, né, os caprichos pessoais da comunidade e bem-estar deles. Mas lá na rua eles estão lá, defendendo algum direito, né? Eles se preocupam com a preservação, por exemplo, do macaco, que está em extinção, mas eles apoiam o assassinato de bebês, como a gente viu, cansou de ver essa semana, né? Leis que protegem o ovo da cobra e querem matar o ovo, o feto que está lá na barriga da mãe, né? Que também é um ovo, mas com muito mais significado e sentido do que um ovo da cobra. E alguns ativistas ambientalistas chegam ao cúmulo de negar a natureza deles mesmos, se isso atender o seu egoísmo, ao defender o crescimento populacional zero em prol do bem-estar da natureza. Você acredita que existe isso? Em prol da natureza, eles dizem não tenham filhos. Eu acho isso curioso, porque diz assim, olha, o ser humano está destruindo o mundo. Então, para que não se destrua a natureza, não vamos ter filhos. Eu já li isso. E eu achei isso um absurdo, né? Como é que eu não vou ter filhos para não destruir a natureza? Veja que lógica, não é uma lógica assim que não tem sentido, né? Como se eles, ao gerarem, não fosse a própria natureza gerando ela mesma. Mas a lógica, como eu falei aqui no início, está tão deturpada que as pessoas fazem isso achando que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Impressionante, né? Isso parece ser um fruto de um egoísmo bem alimentado. A educação das crianças hoje não contribui, irmã Adna, para isso? Com certeza, como eu falei aqui no início, né? Boa parte desses jovens cresceu ouvindo aquela cantiga da autoestima, né? A mesma que foi cantada lá no Éden. Muitos deles nunca foram contrariados. Os pais sempre fizeram, né, os gostos. Foram convencidos de que o mundo devia favores para eles. Enquanto cresciam, eles tentaram encontrar em tudo o que liam ou em toda a situação que viviam uma justificativa para os seus atos egoístas, pois, afinal, o mundo é sobre eles. Né? E os pais não estão mais em casa, então precisam suprir essa ausência. E essa forma de suprir foi através de atender esses desejos dessas crianças. Né? E o que eles não perceberam é que o todo depende da harmonia das partes. Só existe um todo porque existe uma harmonia entre as partes. E nisso, o egoísmo, não é mais importante senão que o eu mais o outro. Então você descobre que essa história aqui no mundo, não é? A história do mundo não é sobre mim, não é sobre você, mas sobre aquele maior que fez tudo e fez o mundo para ser habitado por homens que compartilhassem de relacionamentos que refletissem a unidade da Trindade. Esse é o ponto, não é? A criação, ela se completa com a adição de outro ser, cujo relacionamento profundo de corpo e alma resultaria em outro ser, a imagem e semelhança deles mesmos. A exemplo da criação divina, quando fez o homem à sua imagem e semelhança. E como toda a natureza, né, criada, recebeu a ordem divina para reproduzirem-se e recriarem-se. Deus, ao fazer o homem, disse, né, muito claro, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e a todo animal da terra, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde, amanhã, o dia sexto. Vejam, ele fez a natureza, Deus fez a natureza para entregar o homem. Né? E ao entregar o homem, ele entrega a mulher também a um homem e diz, olha, vocês dois, a semelhança de nós, né, da Trindade, vocês vão estar juntos e vão criar um outro ser que vai vir de vocês, e esse ser vai completar, não é? Vai ser a imagem e semelhança de vocês, assim como eu fiz um homem, a minha imagem e semelhança, vocês vão ter um filho que vai ser a imagem e semelhança de vocês, e daí vocês vão criar essa ordem perfeita que Deus tensionou para o mundo. Como criação divina, podemos viver em perfeita harmonia se atentarmos para as diretrizes do Criador. Existe uma ordem, existe uma regra, mas para isso é preciso mais do que uma ética familiar. É preciso uma ética pessoal, ou seja, uma mudança do indivíduo, uma mudança de pensamento. Deixar de pensar em si mesmo como o centro do universo para pensar em si como parte de uma grande história escrita por Deus. Então é mais do que uma pessoa. Né? É o que a gente viu nessa audiência pública. Os defensores, né, do aborto, aquelas mulheres que estavam lá, elas só falavam da mulher. Não, que a mulher ela tem direito, a mulher tem problema, a mulher tem isso, a mulher... Feto, bebê no ventre, marido, não existem. Não é? Quer dizer que se o homem que gerou aquela criança, né,
com aquela mulher. Se ele quer ter o neném, não. O que importa é o desejo da mulher. Não interessa o direito da criança, não interessa o direito do marido, somente da mulher. Ela é quem vai carregar, então ela é quem deve decidir. Então, é uma visão de mundo extremamente egoísta, né? E nós precisamos entender essa verdade, não é? Que essa verdade pessoal vai determinar, em última instância, a verdade universal. E que, por isso mesmo, por entender que toda essa obra criada, foi que o seu Criador traçou um modo de vida que atingisse essa unidade universal. Então, não dá para inverter essa lógica divina, por mais que tentemos. Negar o nosso papel na humanidade é lutar contra a natureza. Uma mulher que age assim, ela está lutando contra a própria natureza. E lutar contra a natureza é atrair para si mesmo problemas e dores. O problema que a mulher tem hoje é porque ela está lutando contra a sua própria natureza e não o contrário. Uma mulher, no momento que ela escolhe abortar e deixar de lado aquele fruto do seu ventre, ela está indo de encontro com a sua natureza. E qualquer pessoa que lute contra a natureza vai se dar mal no final. Essa é uma verdade muito simples, não é? Mas que o diabo tem cegado os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da verdade divina, como diz Paulo. Tal como no Éden, ele lança as suas sugestões e tentações contra a mulher. E ele odeia, um ponto assim a enfatizar é que ele odeia as famílias e sabe que a mulher, ela é uma peça-chave na construção de famílias fortes, lares fortes, não é? Desde que eu me tornei mãe, eu tenho percebido que muitas mulheres casadas e em idade reprodutiva rejeitam deliberadamente a maternidade, não querem. Não é? E essa rejeição aparece de duas formas. Ou em desculpas vazias, não é? Alegando que não ter a mulher mãe o direito de terceirizar o cuidado dos seus filhos, isso é uma forma de negação. Não é? A pessoa, no momento que você tem um filho e você não assume aquele filho, você está negando a maternidade. Você está entregando para o terceiro o cuidado dos seus filhos, certo? Que era para ser o seu. Isso é uma forma de rejeição mais comum que a gente vê hoje. Mais branda, mas é mais comum. Pois não nega a necessidade de procriar. A mulher procria, mas ela não cuida da sua criação, ela entrega para outro. E isso é uma forma de negar a maternidade, negar o dom que Deus lhe deu. No momento que você tem um bebê e você não cuida, você não cria, você está negando, né, o seu papel de mãe no mundo e da sua natureza. Ou então ela pode aparecer de outra forma. Ela pode aparecer na forma de rejeição premeditada e deliberada por não gerar filhos fisicamente. Isso pode vir através da contracepção e também do aborto. Quando a mulher ela impede, não é, que o seu corpo gere uma criança, ou ela impede uma gravidez que mais tarde vai gerar um filho, vai trazer um filho para a realidade do casal e da família. Eu li uma certa vez um texto, esse foi curioso, esse texto, que defendia veementemente a escolha do casal por não ter filhos. Eles diziam que eram vistos como preconceito, um casal que não quisesse ter filhos, porque a nossa sociedade não concebe uma família sem filhos. E então, eles mostram várias razões nesse texto que casais dão para não terem filhos. As alegações são assim hilárias, sabe? Para não dizer que são insanas. O engraçado, como os autores não chegaram a lugar nenhum e nem nas conclusões que eles próprios tiraram, né, disso aí. Como não tem argumentos fortes do ponto de vista da natureza humana para sustentar um casamento sem filhos, eles apelam para uma pseudo-pressão social que os faz sentirem-se à margem dessa mesma sociedade em que foram formados, e que essa exclusão, notem que é a negação da natureza, é a responsável pelos problemas de saúde mental desses casais. E, é claro, eles não podem comprovar o que dizem na prática. A mesma coisa do aborto, não é? A culpa é dos outros, nunca é minha. Não é sempre alguém que é culpado. A pessoa nunca assume as consequências dos seus atos. Então, foram os mesmos argumentos, não é, que foram usados na audiência pública do STF pelas defensoras do aborto. As representantes do Conselho Federal de Psicologia, elas foram claras em dizer que proibir o aborto é marginalizar a mulher e é um atentado à sua singularidade como pessoa e à sua autonomia, como se ela tivesse vindo ao mundo sozinha, não é? Ou como se, ao relacionar-se sexualmente, não implicasse em gravidez. Uma mulher que se relaciona com um homem, ela tem que entender que dali vem uma criança,
pode vir uma criança, né? Todo relacionamento visa a concepção. Eu acho engraçado, né? A pessoa diz assim, o seu filho, cadê? Você quer ter mais filhos? Eu falei, olha, irmã, se Deus mandar, você tá como? Mas como é que é isso, né? Você vai ter filho? Eu falei, olha, quem tá casado tem que esperar ter neném. Eu não tô casada, eu não tenho um marido. É normal que se venha bebês. Não, mas é porque tem que ser planejado. Não, a gravidez é planejada por Deus. Deus planeja os filhos que a gente vai ter. E você tem que esperar naturalmente que os filhos venham. Mas os casais hoje são casados e quando vem um filho, lamentam, porque eu não planejei. Mas você não está casado, meu irmão? Você não está casada, irmã? Você não casou? Né? Se casou, pressupõe que vocês vão ter filhos, não é? Foi assim que Deus fez o casal, o casamento. Mas esse liberalismo sexual, ele rompeu com isso, né? E tratou o sexo apenas como uma fonte de prazer, como faziam antigamente, né? Os que buscavam as meretrizes, né? Para saciar aquilo que as mulheres, as mães de honra, as mães dos filhos, né? Não podiam fazer porque a maternidade dava uma certa, vamos dizer assim, sacralidade, né? Para a mãe. E a esposa e mãe era vista como um ser digno de respeito e proteção. Mas hoje isso mudou. Né, com a liberdade sexual, a liberação sexual. As mulheres passaram a querer ter uma vida libertina igual aquelas que tinham antigamente, né? Como tinha boa parte de alguns homens também que não respeitavam, né, o seu próprio corpo. E elas passaram a exigir igualdade exatamente naquilo que elas deveriam combater nos homens. Ao invés de atraí-los para o lar, incentivá-los para a masculinidade responsável e comprometida, elas debandaram também nos vícios, tornando-se imundas. E foi aí que a honra da maternidade deixou de existir. Sexo passou a ser nada mais do que as necessidades biológicas divorciadas da família e da procriação. E para sustentar esse modo de vida, mulheres de família se tornaram como prostitutas, meros atrativos sensuais para o homem. Infelizmente, não é? Toda essa revolução sexual veio desse caminho. Eu lembro quando eu era criança que a gente via homens, né, às vezes bêbados, e a mulher, a esposa, ia lá num bar, eu não sei se o irmão lembra, né, buscava aquele homem embriagado e ele vinha daquele jeito, era triste, né, a gente via a mulher às vezes, né, com os seus filhos em casa, ia lá buscar aquele homem numa situação terrível. E isso, claro, provocou uma reação, né, nas mulheres, mas em vez dessa mulher trazer esse homem para dentro de casa, né, elevar a moral daquele homem, ela acabou indo para o lugar que ele estava. Hoje são as mulheres que são carregadas. Você passa num bar, tem mais mulher do que homem. Né? Antigamente era só homem que estava lá, e quando tinha alguma mulher, era a mulher que não tinha um respeito da sociedade. Hoje não. Hoje as mulheres, que antigamente eram as mulheres, as esposas, as mães que estavam cuidando da família, estão lá também junto com os homens. Né? Então, veja, o nível rebaixou. Em vez da mulher elevar o nível do homem, ela rebaixou para aquele nível que existia. E hoje os efeitos disso são vistos claramente nas ruas. Né? Observem as mulheres com seus trajes. Terrível hoje, né? Observe a forma como hoje a maternidade é encarada pela maioria das mulheres, inclusive aquelas que têm boa formação. Não querem mais ter filho. A maternidade perdeu seu brilho, né? E passou a fazer parte da coleção de conquistas de uma mulher empoderada. Você, do mesmo jeito que você passa num vestibular e você se torna uma profissional de sucesso, você é mãe, você ganha um filho como troféu e tira aquelas fotos e faz aquelas festas caríssimas, não é, para posar na foto e colocar no Facebook. Então o filho passou a fazer parte de uma coleção de conquistas da mulher empoderada. Assumir a maternidade com coragem é posar, muitas vezes, seminua com o filho amamentando. Hoje isso é sinal de maternidade, né? Ou mostrar alguma marca da gravidez numa capa de revista, né? Ou ainda mostrar para o mundo inteiro o seu parto normal. Hoje tem essa campanha, né? As mulheres fazem parto e colocam para o mundo inteiro ver. Isso é ser mãe. Não é isso? É assumir a maternidade. Ser mãe é isso. Então, se ser mãe é isso, sinceramente, sou mãe de 3 filhos, eu não sou mãe. Para ser esse tipo de mãe, eu não quero ser. Porque não é esse o modelo que Deus deixou para nós, mulheres. Mas se queremos assumir com honra a maternidade, devemos ter um comportamento oposto, né? Devemos nos vestir corretamente, resguardando o nosso corpo como tabernáculo sagrado, lugar onde Deus trabalhou engenhosamente para formar uma nova vida. Veja a constituição física da mulher. Eu acho muito interessante, né? Como Deus faz cada coisa perfeita, né? Ele criou a mulher e veja como ela é diferente do homem. Deus chama o corpo da mulher de jardim fechado.
Em Cantares 4:12 diz o seguinte: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são como um pomar de romãs, como fruto excelentes, o cipreste e o nardo. Veja que coisa linda, né? Ele trata a mulher, a esposa dele, como um jardim fechado. Então, a fertilidade da mulher é como os frutos de um jardim fechado. Deus colocou um selo em cada mulher para que ela fosse apenas de um homem e deste ela pudesse trazer à vida muitos frutos que são os filhos. É dessa forma. Não é que a mulher foi criada para ser o organismo dela, o corpo dela. Se a mulher for ver a sua constituição, ela é exatamente isso aí. E mais, a maternidade não se trata apenas de conceber no ventre filhos, não é? Ela traz as marcas na alma, no espírito, gera uma nova vida santificada, abnegada e dedicada a formar naqueles pequenos seres um caráter superior. E Deus nos agraciou fazendo-nos com nossos corpos participantes da sua criação. Então a beleza da mulher é enorme, né? E nós não podemos rebaixá-la a um nível do mundo, dos ímpios, né? Nós, como mulheres de Deus, precisamos ter essa visão da maternidade, uma visão totalmente diferente do que vemos no mundo. Essa negação da maternidade é o mesmo que rejeitar a vida? Olha, com certeza, né? Você rejeitar a maternidade, você está rejeitando a vida. Porque o que é gerado ali dentro do corpo da mãe é uma vida. Então, uma mulher que rejeita aquele papel principal, né, que Deus deu à mulher, quando ele criou Eva, ele disse que ela seria mãe, né? E o nome dela é justamente isso, é doadora de vida. O nome Eva quer dizer isso. Se uma mulher ela rejeita deliberadamente a maternidade, ela está deixando de cumprir o seu papel no mundo, não é? A família, o pai, a mãe, os filhos, ele é o projeto primeiro de Deus para a glória do seu próprio nome. Em Malaquias, no capítulo 2:15, nos mostra claramente que Deus torna homem e mulher numa só carne para deles fazer uma descendência para Deus, uma geração de piedosos. No plano de redenção de Deus, como bem enfatizou um autor, John MacArthur, envolvia um número incontável de filhos e filhas. Até Jesus chegar, nós teríamos inúmeras famílias gerando filhos. Eu acho linda a genealogia, porque mostra exatamente isso. Pais e filhos gerando outros filhos que iria chegar no Salvador da humanidade. Veja, Apocalipse 7:9-10. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, cada criança personifica a esperança de que pecadores podem ser redimidos por aquele que veio também da semente da mulher. Cada criança que nasce, ela está personificando, não é, essa esperança de que nós podemos ser redimidos da semente da mulher, como Jesus veio da semente da mulher. Paulo, mais tarde, dá um enorme valor à geração de filhos ao afirmar que a mulher seria salva dando à luz filhos. De Gênesis a Apocalipse, observamos que o nascimento de um filho era sinônimo de bênção divina, e cada filho gerado era visto como uma dádiva de Deus, como uma bênção do Senhor, e não como atrapalhos na vida, né? Não podemos negar essa verdade divina sem que a gente sofra as consequências disso. Quando um casal decide desviar-se do plano divino, fatalmente essa escolha pessoal e privada, né, que acontece na sua família, trará consequências devastadoras para as gerações seguintes. E mais uma vez eu repito o que eu falei no início, né? A verdade pessoal determina a verdade universal. Por isso que é importante suas escolhas, né? Suas escolhas pessoais, elas vão determinar a verdade universal. Como disse Steve Hahn, a humanidade nunca foi e nunca será capaz de ignorar a palavra de Deus escrita sem maiores consequências geracionais. Isso a gente precisa ter isso em mente, principalmente os filhos de Deus, porque estamos aqui no mundo para povoar um mundo com filhos piedosos. Que o mundo se acabe, que o mundo não gere filhos, que o mundo faça do jeito que ele quer. Mas nós que somos nação, povo escolhido por Deus, precisamos ter isso em mente, que quando geramos filhos, estamos gerando crianças para o reino de Deus, para aumentar, né, o domínio do reino de Deus no mundo. Então a gente não pode perder essa visão do mundo.
essa tendência de não ter filhos e de não ter famílias, a gente vê principalmente nas nações ricas, né? Casamento não é mais sinônimo de ter filhos, mas qualquer amante da natureza e do bem-estar social deveria entender que menos bebês no mundo significa menos força de trabalho e maior longevidade dos idosos. Esse é o problema do nosso país. Não é? Para uma nação significa o quê? Mais despesas médicas e altos custos previdenciários, que é o que está acontecendo no Brasil, o que pode trazer sérios riscos à economia de um país. Hoje, nos debates, é o que mais está se falando, né? Qual o problema da Previdência? A Previdência vai quebrar, ou a saúde pública, mas se fala, porque a população está envelhecendo e não está sendo substituída. Não existem crianças para crescerem e ocuparem esse lugar no trabalho e gerar essa força para poder sustentar esses idosos. Não existe mais isso. Né? A população está envelhecendo. E agora você pode entender, né, por que os governos europeus eles estão fazendo campanhas para convencer os pais de terem filhos. Impressionante, né? Eles agora dão incentivos. Países que estão envelhecidos, está perdendo a população, eles estão incentivando pais para irem lá, morarem, e eles pagam por cada filho que o pai tem, para que aquele país não se acabe, não saia, não se perca aí no mapa. Então, são licenças maternidade e paternidade enormes que eles dão, às vezes 6 meses, 1 ano, tem país que chega a dar 1 ano. São bolsas, né, dinheiro para cada criança nascida numa família. E no Brasil, essa tendência mostra-se cada vez mais real entre os casais de poder aquisitivo alto. É difícil, né, entender, pois eram exatamente esses que deveriam ter mais filhos, né? E pensar no impacto, né, que um bebê provoca nas contas domésticas é ter uma visão de curtíssimo prazo. As pessoas ficam na calculadora, não, filho custa tanto, custa tanto. Isso é uma visão pobre, uma visão pequena, de curto prazo. Muito mais prejuízo esses casais terão, não somente em suas vidas, pois terão de carregar o ônus da rejeição do seu papel natural, mas principalmente a geração que se seguirá deles. A procriação, gerar filhos, portanto, faz parte do plano divino para o homem e deveria ser uma das principais razões para o casamento. Você quer casar? Pense logo em ter filhos, né? Eu vou casar porque eu quero ter filhos. Claro que eu vou excluir, eu não estou falando, né, das pessoas que por motivos alheios não podem gerar filhos, não é? Mas estou falando daqueles que podem gerar. Como filhos de Deus, nós precisamos ter certeza do que nos motiva ao considerar esse assunto, não é? Nós devemos excluir toda atitude egoísta. Não, irmã, eu tenho um problema de saúde, aí tudo bem, não é? Eu tenho uma dificuldade, não posso. Mas se eu simplesmente não quero ter filhos para não atrapalhar a minha vida e o meu progresso, essa atitude é uma atitude egoísta que desagrada a Deus. Os que são a favor do aborto usam como um dos argumentos o desejo que uma mulher pode ter para não ser mãe, dela não querer ser mãe. Outros tratam a maternidade como um impeditivo para o crescimento pessoal, ou até mesmo como motivo de angústia, como as mulheres falaram, né? Depressão e desordens mentais. Elas chegaram a esse ponto de dizer que uma mulher que gera filho, numa situação difícil, ela vai ter problemas mentais, problemas de saúde que o governo depois vai ter que lidar. Minha gente, quanta inversão, não é? Problema de saúde que vai trazer o governo, que história, não é? Isso não vai trazer problema. Pelo contrário, essas crianças vão crescer e muitas vezes essas crianças crescem, se dão bem na vida e conseguem sustentar uma família inteira. Eu conheço vários, eu acho que o irmão conhece também, a irmã Manassés, uma família pobre, que tiveram vários filhos, um deles se deu bem na vida, o que esse que se deu bem na vida faz? Sustenta a família todinha. Eu conheço pais que sustentam os pais dele, sustentam os filhos, sustentam os netos, né? E estão se dando todo mundo muito bem pelo trabalho de um só. O trabalho de um. Aí a pessoa vem me dizer que se vai ter filho, vai ter desordem mental, vai ter problema. Pelo contrário, né? Filhos podem ser um motivo de grande bênção, trazer a solução do problema econômico de uma família. E no momento que um filho traz a solução de um problema econômico de uma família, ele está aliviando a carga do seu país. Ele está ajudando o país a crescer. Então, devemos mudar, né, esse modo de ver a maternidade, a paternidade e começar a ver realmente como bênção e como motivo de prosperidade para a nossa nação também. Interessante a fala do doutor Rafael nessa audiência pública, que ele
quebra toda essa fala aí do movimento feminista, com números baseados em associações pró-aborto. Isso Pois é tudo é. mentira. É. É tudo falácia. Maquiado, né? É tudo É maquiado. terrível. A mulher que E estava não falando... esse índice todo de mortalidade. Não. A mulher que estava falando, interessante, que estava a favor, né, do aborto, ela disse, olha, uma pesquisa, muito isso, muito aquilo, que eu participei. Ela disse, está explicado, né? É imparcial essa pesquisa. Quer dizer, ela participou, ela foi uma das que estava lá e pode dizer que a pesquisa é imparcial. Como? Né? Se ela é a principal interessada na pesquisa. Pesquisa imparcial é aquela que você não participou, né? Que está lá, usou seus próprios critérios. E aí você usa, você, claro, vai ver, né, a veracidade daquilo ali, mas a própria pessoa participa da pesquisa e diz que ela comprovou a veracidade. É muito fácil, né? Qual é o verdadeiro papel da mulher, de que forma ela pode usar, né, para influenciar, para trazer uma influência positiva? Esse mesmo poder aqui que eu falei anteriormente, que a mulher tem até de destruir uma nação, porque é uma mulher que não assume seu papel, ela acaba destruindo a nação, ela acaba tornando essa nação desaparecida, né, do mapa, como a gente está vendo. Mas esse mesmo poder, vamos dizer assim, que a mulher tem para isso, ela tem também para construir, para edificar. Se aceitarmos viver a vida que Deus nos deu, dando valor ao papel singular executado dentro do lar, emprestando o nosso corpo para que a vida nasça e cresça, nós experimentaremos outro tipo de sociedade, não é? Veremos uma nação forte, com jovens fortes e preparados para o trabalho, civilizados e prontos para aceitar o desafio de lutar pela vida que há de ser gerada pela união dos seus corpos, e assim seguirá o ciclo de crescimento. É aquele negócio, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a sequência, esse é o ciclo da vida. Se de fato nos preocupamos com os rumos da humanidade, se queremos realmente salvar esse mundo, como dizem, né, essas pessoas aí que militam essas causas, o desejo de ter uma semente de piedosos será a primeira convicção irresistível, fazendo-nos priorizar a família e o legado piedoso que dela virá. Essa será uma luta coerente e uma bandeira digna de você hastear. Somente quando você e eu aceitarmos a palavra de Deus como verdade absoluta é que podemos restabelecer as gerações que foram perdidas. O casamento e o que vem dele como fruto é a forma como Deus mostra ao mundo o mistério profundo da obra de Cristo. É lindo, né? Como Paulo fala disso aos Efésios, ele compara, né, a igreja com o casamento, com o casamento do homem e da mulher. Né? Então, o casamento, a família, revela, né, esse mistério profundo da obra de Cristo. Então, há um custo pessoal, né, para se seguir Jesus. Ele mesmo disse. E também há um custo quando nós nos casamos. Precisamos deixar de lado algumas coisas. Se somos casados, devemos nos perguntar: meu casamento é um palco da glória de Deus ou a negação da sua vontade? Isso fica a pergunta, né, para o irmão que está me ouvindo. O meu casamento é um palco para glorificar o nome de Deus ou é uma negação da vontade dele para a minha vida? Negar a paternidade nada mais é do que se rebelar contra o plano original de Deus. O homem e a mulher, distantes de Deus, querem o prazer que o casamento lhes proporciona, mas não aceitam as responsabilidades que vêm dessa escolha. Os nossos corpos preparam-se todos os meses para fecundar. É lindo, né, o corpo? Todos os meses está ali se preparando para gerar um filho. E se estudarmos um pouco mais a natureza da mulher, veremos como carregar uma criança traz mais vida à sua vida. Mais saúde. Eu conversei com uma médica, né, uma obstetra, sobre isso, e ela me disse que a principal causa das doenças, dos cânceres da mulher, eram problemas de mulheres que não gestavam, que não tinham crianças. Né? A escolha deliberada pela esterilidade em vez da concepção. Isso é o que está causando muito problema de câncer, tanto no ovário quanto no útero. E isso não é divulgado. Né? Eles não mostram aí, olha, tenham filhos para vocês não terem câncer. Ninguém fala nisso. Pelo contrário, estão fazendo campanha para se esterilizar. Olha, não tenha filhos porque você pode, né, trazer algum problema. Mas não mostram os benefícios que uma gravidez traz para a mulher. Que essa atitude mundana e carnal não seja uma atitude aceita, né, por vocês, principalmente nós nos círculos cristãos. Não podemos nos conformar com o mundo, como Paulo disse, e isso implica em aceitar com alegria os bebês como presentes de Deus e potenciais modeladores da cultura futura. Se você tiver um filho,
Pense assim, esse filho vai crescer, vai ser um evangelista, vai ganhar muita gente para Jesus. Não pense num problema, né? Às vezes tem pai que fica pensando, não, seu filho dá problema. Não, ele é uma bênção. Seu filho é uma bênção, uma flecha, né? Que você vai jogar para longe e ela vai cumprir o propósito, né? Na vida. Então, precisamos ver a maternidade com alegria, né? E ver essa escolha como fruto de uma piedosa obediência. Aceitamos os seus planos com todos os custos, porque não é fácil, que isso envolve, e poderemos depois experimentar a verdadeira alegria. Quem quer usufruir do prazer sexual sem a responsabilidade da paternidade atrai para si mesmo a depressão e a tristeza. Esse é o retrato de hoje. As pessoas querem o prazer, mas não querem a responsabilidade. E o final é a depressão, é a tristeza. Atribuir à sociedade a culpa que sente pela rejeição do plano de vida em sua vida é tentar tapar o sol com a peneira. Não é? É em vão. Não cumprir com a responsabilidade pessoal é uma escolha de cada um, mas as consequências também virão e poderão ser compartilhadas. Você faz uma escolha privada, mas as consequências podem atingir as pessoas que estão ao seu lado, mas de uma forma distinta desta apontada pelos mundanos, né? A causa primária da depressão e solidão, como falam muitas mulheres e como foi falado lá, e dos casais também que optam por não ter filhos ou abortar, está no próprio egoísmo e poderá alastrar-se pela sociedade se esses casais não assumirem como mal inerente e não resolverem entre eles mesmos, mudando as suas escolhas pessoais. Então, o mal que sobrevém a casais que optam por estas escolhas, ou mulheres, não é fruto da suposta sociedade preconceituosa, como dizem, mas é fruto das suas próprias escolhas erradas. Somos os responsáveis pelas escolhas que fazemos a parte de Deus, não é ninguém culpado, somos nós mesmos, né? O seu crime, o castigo, né? Castigará e a sua rebelião o repreenderá. Veja o que diz aqui, isso é Jeremias 2, eu acho lindo esse versículo. Jeremias 2, 17 a 19 diz o seguinte: o seu crime o castigará e a sua rebelião o repreenderá. Vê que coisa linda, né? O seu crime vai lhe castigar, é ele mesmo quem vai lhe castigar, não é ninguém, é o seu crime, vai lhe castigar. E a sua rebelião o repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. É exatamente o que a gente está vivendo. Ele diz, olha, você faz a escolha errada, quem vai te castigar, quem vai trazer o problema para tu não é a sociedade, é o seu mal, é a sua escolha errada que você fez. Aí ele diz, compreenda e veja como é mau e amargo abandonar a Deus. Não ter temor a Deus, não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Aí ele diz em Jeremias 2 e 23, reveja o seu procedimento e considere o que você tem feito. Então vamos deixar de lado, né? De nada adianta esses discursos sobre a preservação da natureza, economizar água, reciclar lixo, né? Preservar as espécies em extinção e coisas parecidas, se não reconhecermos a partir de nós que o mundo precisa de mulheres fecundas e saudáveis, de casais dispostos a criar uma prole. Óvulos femininos envelhecem. Essa realidade precisa ser dita. A mulher não é fértil o tempo todo, não é? Reprodução humana tem prazo de validade, não é? E carreira e outras coisas, né, como as mulheres falam, elas podem esperar, um dia elas podem chegar. Mas a saúde reprodutiva da mulher e o cuidado para cuidar das pequenas crianças, não é? O cuidado em criar os pequenos, não podem esperar. Se quisermos ser honestos e íntegros, devemos, antes de tudo, preservar a nossa espécie e prole, antes de querer preservar o macaco, preservar a sua espécie, gerando em tempo hábil e priorizando a boa formação nos anos de base, com a mente certa de que aqueles anos, apesar de serem ocultos para a maioria das pessoas que nos cercam, serão os mais importantes não somente das nossas vidas, mas dos pequenos que vão crescer muito rapidamente. Então, aquela velha máxima, né, continua sendo verdade hoje. As mãos que embalam o berço governam o mundo. Vamos ajustar essa lógica, né? Essa lógica invertida. E veremos que a verdadeira revolução vai acontecer no mundo. Vai acontecer de casa, da sua escolha pessoal, para o mundo lá fora. Então, o que a mulher faz na sua vida reservada vai ter repercussão lá fora. Então, se você quer menos guerra, menos ódio, menos violência, como tanto falam aí, né? Deixa de fazer violência na sua casa. Deixa de fazer violência contra o seu próprio corpo. E aí sim, você vai ver o bem da sua nação, o bem da mulher. A mulher, quando age assim, ela está fazendo bem para ela e o bem para milhares de outras mulheres. Mas quando a mulher
faz errado, quando a mulher age de uma forma a violentar-se a si mesma, ela está fazendo um mal para ela e um mal para outras mulheres. E esse mal que ela escolheu fazer é o que vai repreendê-la, é o que vai castigá-la. E ela vai sentir dores, problemas emocionais e tantos problemas na vida, como já vemos hoje. Né? Hoje há uma necessidade exagerada, né, de médicos, psiquiatras e psicólogos, porque é o caminho divorciado de Deus, é o caminho à parte de Deus que leva o homem à depressão, a mulher à depressão, a mulher a tomar atitudes tão vis, né, como estamos vendo, tão sem afeto, porque uma mulher fazer isso contra o seu próprio filho, onde está o afeto? Não é? Aquele sentimento que Deus colocou em nós e que Ele mesmo se comparou o seu amor ao amor maternal, mas hoje até isso nós não temos. Então tenhamos essa visão divina, né, da maternidade. A maternidade não é uma questão de escolha, a maternidade é o que Deus proporcionou para você, é o que Deus fez você para ser. Você foi feita para ser mãe, então assuma essa sua natureza, e assumindo a sua natureza você vai estar trazendo um bem para a sua vida e um bem para o seu país e para a sua família também.